Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o curso de extensão Introdução ao Pensamento de Milton Santos. Essa entrevista agora que a gente vai ter com o coordenador, professor da Universidade Federal do Maranhão, coordenador, né, do curso de extensão e professor da Universidade Federal do Maranhão, Luiz Eduardo Neves dos Santos. Professor Luiz, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes. Conseguem me ouvir? Com certeza. Cristalinamente. Professor, falar em ser cristalino, né? Nenhuma pessoa tão cristalina quanto Milton Santos, né? Eu queria que você começasse falando, né, sobre a importância dele, né, dessa figura para a geografia, para o Brasil, né, pode-se dizer de uma maneira mais completa, né? Sim, o professor Milton Santos é um dos intérpretes do Brasil, né? Uma figura importantíssima para o pensamento não só da geografia, mas para o pensamento social brasileiro, né? Uma figura muito importante dentro e fora do Brasil, dos intérpretes que pensou o país a partir do território, de sua disciplina, que é a geografia. E nós vamos aí ministrar esse curso aí com o maior prazer, ele está sendo preparado aí há pelo menos um ano. Eu queria que você falasse sobre a ementa, né? Assim, alguns detalhes, destaques, né? Não vai destacar uma ementa inteira, não tem como, né? Mas os pontos cruciais, né, digamos, sobre essa produção científica de Milton Santos, né? Como isso vai se dar, como foi elaborado, acima de tudo, esse curso, como foi elaborado, como vem sendo elaborado, né, para esse curso. São 30 vagas, inclusive, né? Isso, nós abrimos 30 vagas, as inscrições ficaram abertas por 10 dias, a gente teve que fechar porque tivemos 50 inscrições apenas para 30 vagas, mas vamos abrir mais para 3 ouvintes, não, são 33 pessoas que vão fazer. Nesse primeiro momento é mais direcionado para os alunos da Universidade Federal do Maranhão, alunos de graduação e pós-graduação. Então nós temos aí, além de alunos da geografia, do curso de estudos africanos, de história, de ciências sociais, de pós-graduação, de economia, serviço social, políticas públicas, tanto da graduação quanto da pós. A ementa, ela na verdade, ela está muito direcionada a um passeio pela obra do Milton, né? Que começa a partir dos anos 40, quando ele era um jornalista do jornal A Tarde, lá da Bahia, em Salvador. Ele foi, inclusive, correspondente a alguns locais do mundo. E dá um passeio, porque o Milton ele vai se doutorar na França, porque ele tem a formação em Direito, mas ele nunca atuou na área, e dá uma guinada para a geografia. Quando ele começa a ser professor em Ilhéus, ainda no final dos anos 40, início dos anos 50, e vai se doutorar no final dos anos 50 na França, e retorna ao Brasil depois, e funda um grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia, e até ser exilado, né, até durante a ditadura militar. E só retorna ao país aí a partir do final dos anos 70, com a anistia. Então, a gente vai fazer um passeio por essa obra. Ela é dividida em 3 momentos, né? O jovem Milton Santos, o momento que ele amadurece enquanto professor, até o seu ápice. Então, sua obra é muito diversa. Ele era muito ligado a uma geografia francesa, mas nos anos 70 ele começa a fazer uma geografia muito voltada ao Brasil, as pesquisas voltadas aos países que nós podemos dizer que eram chamados antes de terceiro mundo, né? São os países periféricos e semiperiféricos, ditos subdesenvolvidos. E ele dá aula, ele leciona em 4 continentes diferentes, em universidades dos Estados Unidos, na África, na Europa, na América do Sul, né? E produz uma obra muito original, muito profícua, e que carece aí de ser também atualizada, e que é muito importante para ser aplicada não só na geografia, mas nas outras ciências humanas e sociais. Por isso a procura por ele é grande.
é grande, e a gente está fazendo esse curso por conta de que 2026 é o ano do centenário do Milton, né? Então, a ideia, esse curso é até o final do ano que vem, e a gente quer levar, num segundo momento, a obra dele, o pensamento dele para escolas, porque assim, a função da extensão também é essa, né? Não só para dentro da universidade, mas levar para as escolas públicas, a partir de rodas de conversa e de palestras, um pouco da obra dele, para que ele seja mais conhecido e mais discutido e debatido. Professor, o Milton Santos, aí, justamente nessa década de 70, vamos enfatizar, né, assim, em um breve comentário, os anos 70 eles foram muito importantes, né, não só pela questão de um regime militar mais duro, né, mesmo muito embora já se canalizando para uma flexibilização, entre aspas, né? Enfim, tem as coisas internas ali que caracterizam muito bem esse período, mas os anos 70 eles são muito importantes, porque parece que bem ali há uma espécie de aprofundamento, né, nas nossas questões anteriores, né, enfatizando cada vez mais as questões da escravidão, as questões urbanas, né, extremamente importantes que aconteceram, movimentos ali, né, de ida para os grandes centros, né, saída dos locais ali mais rurais, né, para esses grandes centros, enfim, uma inflamação, digamos assim, desses grandes centros urbanos, que levou aí a aprofundar ainda mais distorções, questões relacionadas à miséria, pobreza e uma série de outras coisas, né? Mas também é uma década que já projeta para coisas futuras, enfim, vieram aí os anos 80 e os anos 90, enfim, o Brasil já saindo dessa questão relacionada de maneira mais dura em relação à democracia, mas também de uma certa abertura, enfim, as relações comerciais e outras relações também, né? Parece que bem ali o Brasil do passado e do futuro, parece que há uma intersecção. Eu queria que você falasse justamente sobre a importância dessa produção exatamente ali nos anos 70 e a partir daí, né, dentro dessa literatura aí, dessa produção científica de Milton Santos. Sim, nos anos 70, anos 60 e anos 70, como o Milton estava exilado, o Brasil passa por muitas transformações nos anos 60 e 70. Não só políticas, porque a gente tinha uma ditadura empresarial militar no Brasil, onde diversas pessoas foram presas, né, amordaçadas, torturadas, e tantas outras foram exiladas, né? Por exemplo, professores e pensadores como Josué de Castro, que foi presidente da FAO, da ONU, que é um dos mestres, um dos grandes geógrafos e médicos que influenciou o Milton Santos, era um desses que estava na França, inclusive morre, falece, né, no exílio, no início dos anos 70, 73, se não me engano. Nós temos toda essa transformação no Brasil, o que faz com que o Milton, quando volte no final dos anos 70, ele comece a estudar mais aprofundadamente as cidades, né, a urbanização brasileira, e inclusive foi um momento de muita produção do Milton entre os anos 70 e os anos 90. Ele fecha um ciclo entre o final dos anos 70 e o ano de 1996, num intervalo em que ele publica um livro chamado Por uma Geografia Nova e termina publicando um livro chamado A Natureza do Espaço, que são dois livros que são, o primeiro é pioneiro, e ele é uma inflexão dentro do que se conhecia, do que se entendia como geografia, né? Uma geografia mais crítica, uma geografia mais radical, uma geografia mais engajada, né? Muito influenciada no primeiro momento pelo marxismo, mas nos anos 90, indo além do marxismo, né? Uma geografia preocupada com os problemas socioespaciais, com as mazelas no país, entendendo a complexidade das áreas urbanas, né? O Milton ele faz uma tese no final dos anos 50 sobre o centro de Salvador, mas quando ele publica A Natureza do Espaço em 1996, que ganha o prêmio Jabuti, inclusive, ele já tem assim um amadurecimento total de sua obra, né? Porque ele vai aliar a teoria, um método dentro da geografia e para as ciências humanas,
também com a questão empírica, de entender, né, o país, o Brasil, a partir do território. Tanto que logo depois, quase no fim da vida, ele publica o Por uma Outra Globalização, que é um livro dele mais utópico, é um livro mais voltado à população de um modo geral. Mas essa década de 70, sobretudo, foi uma década de muito engajamento para as ciências sociais, de uma forma geral, e para a geografia, por causa dessas transformações. O Brasil estava se urbanizando, estava se modernizando, dentro de uma perspectiva muito autoritária. O Milton, ele vai, viu, Adalberto, ser exilado porque ele era próximo, por exemplo, do governo João Goulart. Então, ele sempre foi muito engajado, e ele volta nos anos 70 até se integrar nos anos 80 aí na Universidade de São Paulo. Maravilha. Professor, bora finalizar aqui falando, né? Lembrando, né, no caso aí, não tem mais como fazer inscrições, mas enfim, curso de introdução ao pensamento de Milton Santos, que vai aí de 30, né, de setembro até o dia 16 de dezembro, é isso? Isso, 16 de dezembro, exato. Carga horária de 60 horas, né? Isso. Nós vamos contar, Adalberto, com a presença e a participação de alguns outros professores da UEMA, professores da UFMA e também professores do IFMA. Eu destaco aqui, vou falar dos professores nominalmente, a professora Roberta Figueiredo, o professor Antônio José, a professora Lívia, o professor Cristiano, o professor Cícero, o professor Saulo Pinto, o professor Saulo Barros. Assim, são professores que se dispuseram a contribuir com discussões sobre a obra do Milton, o que vai ser muito importante para avançar no debate, né? E a ideia foi mesclar justamente no curso uma paridade de gênero. Nós vamos ter metade de homens e metade de mulheres, isso eu fiz questão de acontecer. Da mesma forma, uma diversidade de olhares de diferentes disciplinas: serviço social, economia, ciências sociais, história, geografia, estudos africanos, justamente para que a gente avance nos debates das ideias do professor e que suas ideias possam ser aplicadas nas pesquisas desse. Isso. E assim, eu agradeço muito pelo espaço, Adalberto, aqui com vocês, mais uma vez. É importante a gente estar divulgando. Maravilha, sem dúvida. É importante toda essa movimentação e, claro, a ciência acima de tudo, e nessa área de geografia, né? Muito instigante sempre. Acabei de conversar aqui com o professor Luiz Eduardo Neves, que é o coordenador, né, desse curso, o curso Introdução ao Pensamento de Milton Santos. Professor, muito obrigado e boa sorte na iniciativa. Valeu, obrigado, Adalberto. Um grande abraço e obrigado mais uma vez pelo espaço. Valeu. Bom dia. Informações do trânsito. Mayra, ainda dá tempo de informar sobre o trânsito, né? Borges Júnior tá tendo manifestação aonde, Borges? Adalberto, voltamos informando sobre uma manifestação que ocorre neste momento na estrada da Maioba, MA 202, altura da Espuma Flex. Por conta dessa situação, trânsito lento na região, o trânsito está comprometido. A manifestação, os manifestantes, eles atearam fogo lá em Pneus. Segundo os manifestantes, essa manifestação é devido a uma rua que não tem asfalto, eles estão cobrando infraestrutura para aquela região. As chamas, de acordo com os relatos, as informações que nos foram passadas, as chamas estão altas neste momento, há bastante fumaça. A polícia militar está no local para manter a ordem durante essa manifestação, que até o momento segue pacífica. Há muitos manifestantes locais, de acordo também com as informações que nos foram repassadas. Portanto, então, estrada da Maioba com trânsito lento neste momento por conta dessa situação. Repita, polícia militar no local, mas trânsito comprometido na estrada da Maioba, MA 202, à altura da Escomaflex. Trânsito lento comprometido por conta de manifestantes que cobram infraestrutura para aquela região. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7 horas, aliás, 8 horas e 4 minutos. Assim a gente finaliza, Mayra Nogueira, com informação. O Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã, quinta-feira, com mais informações. Aqui você, a partir de agora, né, você assume, Mayra Nogueira, a sessão das 8. Muita música boa, né?
Sessão das 8 traz hoje Kid Abelha, Gal Costa, Tim Maia, Geraldo Azevedo, grandes nomes da música nacional aqui no Sessão das 8, que começa já comigo. É isso aí. Motivos para ficar aqui na 106 é o que não falta, né? Fiquem com a gente. Amanhã a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia a todos. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade.